Olá, bem-vindo a mais um dos nossos encontros para o estudo e aprendizado da língua latina. Hoje vamos aprender um pouco sobre as regras de pronúncia deste idioma. É importante lembrar que, diferente da língua portuguesa, o latim tem uma história muito mais longa. A língua já está constituída desde alguns séculos antes de Cristo, de modo que hoje temos uma situação bem peculiar. Nós não temos comunidades nativas da língua latina. O que eu quero dizer com isso? O latim continua vivo, continua sendo falado, materiais diversos continuam sendo produzidos em latim, porém nós não encontramos no mundo, pelo menos não de modo oficial, falantes nativos de latim. Então, todas as pessoas que falam latim são falantes desta língua como língua segunda. Isso cria comunidades bem fechadas e muito espalhadas pelo mundo. Então, paradigmas diversos surgem, pessoas com bases diferentes, de línguas diferentes, acabam tendo preferências diferenciadas de pronúncia, mas isso não dificulta a comunicação escrita, pelo menos. No Brasil, nós temos 3 paradigmas que coexistem. Um deles é o chamado de pronúncia romana, vamos chamar aqui de pronúncia romana ou eclesiástica. Temos também o paradigma da pronúncia tradicional e o paradigma da pronúncia reconstituída. Os 2 primeiros, a pronúncia romana e a tradicional, são sabidamente, sem dúvida, modelos de pronúncia que jamais foram utilizados pelos antigos romanos. São pronúncias modernas que têm sua razão de existir, mas se seu interesse é aproximar-se da cultura latina, é conhecer mais, é no futuro chegar-se às obras, e mesmo hoje, se você quer comunicar-se com alguém, com um grupo de amigos, quer comunicar-se na internet, é mais interessante que você vincule-se à pronúncia reconstituída, que é uma pronúncia que, se não for perfeitamente a pronúncia latina original, é sem dúvida alguma mais próxima. É uma pronúncia que tem uma validade realmente histórica e que é a qual tem o cuidado de aproximar-se e de respeitar a fonética da língua latina, tal como era falada pelos latinos no período clássico. O alfabeto latino clássico possuía algumas letras a menos que o nosso alfabeto moderno. Entenda que as 26 letras do nosso alfabeto hoje são letras latinas, porém, inicialmente o alfabeto latino só possuía 21 letras. 5 outras foram acrescentadas aos poucos no desenvolver da história, por razões diversas. O alfabeto principal mais comum é este aqui. É constituído pelas seguintes letras. Acompanhe comigo: A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y e Z. Observe que, diferente das expectativas de um falante do português, algumas letras vão representar fonemas diferenciados. Talvez a que a princípio chame mais atenção seja a nossa letra C. Observe que a letra C em latim possui som de K, sempre. CE você vai pronunciar como que ou como que. CI, que. E assim por diante. Jamais como se, jamais.
A letra G também precisa de alguma atenção. Na verdade, o som de J, já, jaca e assim por diante, esse som, esse fonema, não existia absolutamente em latim. Então sempre, quando tu vires GE, você vai pronunciar G ou G. GI, GI. Ponto final. O H é pronunciado em latim. O H tem o som do nosso R inicial de uma palavra, como em rato, ou o RR, como em carro. Certo? Letra muda não existe em latim. A letra K vai ter exatamente o mesmo som que nós já conhecemos do K. E, neste caso aqui, exatamente o mesmo fonema da letra Q, da letra C. Qual é a diferença? A letra K ela foi introduzida na língua latina bem posteriormente para representar palavras de origem estrangeira, particularmente de origem grega. O L será pronunciado sempre como L, nunca como U. O R tem um som vibrante, certo? Como o nosso R entre vogais, de caro. E, enfim, a letra Z, o zeta, também é de origem grega e representa um som duplo, de DZ, zeta ou zeta. É claro que pode haver o abrandamento e a pronúncia ficar restrita apenas ao som do Z que nós conhecemos. Isso não é exatamente um problema. Algumas observações a serem feitas são: o K, o Y e o Z são usadas em palavras de origem estrangeira apenas, quase todas de origem grega. O J, caso você não tenha percebido, não constou naquela lista, porque o J efetivamente nunca integrou o alfabeto latino, não o alfabeto latino dos romanos. O J ele é introduzido muito posteriormente, só no século XVII, e ele não foi plenamente aceito por todos. Então, a comunidade hoje de latinistas, que são aqueles que se dedicam ao estudo da língua latina como fonte cultural e como modo de comunicação, e que fazem uso sobretudo da pronúncia reconstituída, eles não utilizam a letra J. Porém, trabalhos de origem eclesiástica e de origem legal no Brasil usam sim essa letra J, que representa o fonema I enquanto semivogal. Usar ou não usar é uma preferência sua. Aviso de antemão que nós, como estamos nos vinculando a um estudo histórico da língua, não faremos uso dessa letra. A letra U e a letra V será utilizada para distinguir o fonema consonantal do fonema vocálico, e a letra W também não foi mencionada porque também foi introduzida muito posteriormente para distinguir estes mesmos fonemas de U e de V. Porém, não utilizaremos a letra W, salvo em palavras do neolatim de origem inglesa ou alemã. Casos especiais de escrita que nós precisamos conhecer. Então, alguns são o CH em latim, que eventualmente será encontrado, na verdade é uma representação fonética da língua grega. É pronunciado de modo simples, como K, não como o nosso CH em português. Esse fonema não existia também em latim. O PH, acredito que todos estejam familiarizados, representa o som de F. O TH é pronunciado como um T simples. O X nós já vimos, mas apenas chamo a atenção para o fato de que ele representa dois fonemas, é uma consoante dupla.
O fonema pode ser de KS, como em táxi, ou de GZ. Por exemplo, em latim, exemplos, exempla ou exempla. Exempla ou exempla. E o Z também é uma vogal, uma consoante dupla, representa o som de DZ, ou, que foi uma tendência com o passar do tempo, o som de Z simples. Um aspecto muito importante da pronúncia do latim são os ditongos. Eu listei aqui os principais ditongos, não significa que sejam os únicos ditongos da língua latina, até porque algumas vezes eles serão encontrados as mesmas combinações, mas ao invés do uso do I, haverá o Y. São casos mais raros. Então, de modo mais frequente, temos esses ditongos aqui. Observe, o ditongo significa que duas vogais são pronunciadas numa mesma sílaba. A pronúncia romana e a pronúncia tradicional simplificam alguns destes ditongos em um som vocálico só. Assim, a pronúncia romana e tradicional vê esse primeiro ditongo aqui, o ai, e pronuncia como é. Isso é algo que nós não faremos aqui. Como estamos nos vinculando a uma pronúncia histórica, a produção histórica da língua latina, nós manteremos como ditongo. Então, assim, esse encontro será pronunciado como ai. Este segundo encontro, oi ou oi. O fato de ser uma vogal aberta ou fechada não faz diferença. Este terceiro encontro como io. Chamar a atenção para o fato de que a letra O no final de palavras não é pronunciada como U. Esse quarto encontro vocálico é pronunciado como AU. O quinto, eu ou el, dependendo da palavra. Este sexto como iu ou iu, também depende da palavra. E o último, ui ou ui. Sempre vai depender da palavra, em alguns dos casos, para sabermos se o ditongo é crescente ou decrescente. O importante, na verdade, é lembrar que estes encontros aqui são todos pronunciados. Como eu já disse antes, não há letras mudas. Então você não vai escrever uma letra para não pronunciar. Os casos de hiato são indicados com um trema. Então, por exemplo, na palavra poeta em latim, nós temos o encontro da letra da vogal O e da vogal E, porém não há ditongo. Nós não pronunciamos poeta. A palavra é poeta. Neste caso, usamos um trema sobre a segunda vogal para indicar uma pronúncia separada. Chamo a atenção para vocês de que este é um recurso moderno. Os romanos do período clássico não usavam o trema para indicar nada disso. Por fim, é importante fazermos considerações sobre a sílaba tônica das palavras. Via de regra, não há palavras oxítonas em latim. O que isso significa? As palavras oxítonas, caso você não recorde, são aquelas que possuem a sílaba tônica no final. A última sílaba da palavra é a tônica. Há muito questionamento sobre isso. Muitos estudiosos do latim discordam. E, na verdade, o que eles vão defender aqui, a tendência do latim era proparoxítona, era ter a sílaba tônica longe do fim da palavra, mas isso foi mudando com o passar do tempo, de modo que foram surgindo palavras oxítonas também. Mas são palavras, mesmo assim, são palavras muito raras.
Com o avançar dos nossos estudos, nós veremos alguns exemplos. Originalmente, é importante chamar a atenção, não havia quaisquer sinais de acentuação. Entretanto, nós utilizaremos o acento agudo para indicar a sílaba tônica sempre que isso puder nos ajudar a manter uma melhor pronúncia. Essa tendência não foi inventada por mim. Na verdade, ela já vem sendo largamente utilizada ao redor do mundo inteiro na produção de material novo em latim, o chamado neolatim, que também discutiremos num outro vídeo. Bem, essas são as principais considerações que nós podemos fazer neste momento. Outras considerações que não tenham sido feitas aqui serão feitas nos próximos vídeos. E caso você tenha dúvidas, queira fazer comentários, por favor, sinta-se à vontade, deixe aqui embaixo esses comentários. Curta o nosso vídeo, siga o nosso canal e até a próxima. Valeu!